Olá! Salve, salve a todos, a todas! Bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Alma Sã. E essa noite, né, junto com o grupo dos Jungianos de Brasília, nós vamos fazer uma live com a professora Jussane Cabral Mendonça, médica psiquiatra, e o tema de hoje, pessoal, é segredos de família. Sabe aquelas coisas que você fica meio achando que tem alguma coisa para ser dita e que nunca é dita? Tipo, papai é virgem. Nossa. Papai é virgem é difícil, né? Tá? A gente tá brincando aqui com um tema que é um pouco sinistro, um pouco sério, mas a gente com problemas transgeracionais, exatamente por causa desse processo básico chamado segredo de família. Aquelas coisas que não são ditas, que não são faladas, né? Os segredinhos, né? E segredo faz muito mal para as pessoas, na maior parte das vezes. Né? Então, nós convidamos a professora Jussane, que é uma grande parceira da Clínica Social, né? Que vive com a gente aí no grupo de supervisores. Já está no ar, professora? Aqui, Jorge. Cheguei. Olá, né? Tá, você está escutando direitinho? O ventilador está fazendo barulho? Não, tá tranquilo, tô escutando. Você me escuta? Estou te escutando muito bem, professora. Né? Uhum. Então, eu comecei falando desse problema dos segredos de família, aquela coisa de papai é virgem, né? Essas coisas que a gente nunca quer discutir, que a gente nunca quer conversar, joga a sujeira para debaixo do tapete, né? E vamos levando a vida de barriga, só que tem muito segredo de família, professora, que envenena a família inteira, né? Antes de começar a falar do tema, eu queria parabenizar, né, esse ano tão produtivo, né, do Instituto. Assim, isso tem sido uma questão que a gente tem observado, né, tanto na vida de algumas pessoas como de algumas instituições, que têm conseguido ter ações muito criativas e conseguir se manter em relação, né, nesse período tão complicado que a gente está vivendo. Com certeza, Pois professora. é. Agradecemos, né? E esse é um trabalho que, na verdade, não é só meu, é de toda a equipe, né? Hoje temos aí 35 supervisores trabalhando diuturnamente, né? Vários estagiários com a gente, muita gente comprometida em fazer bem para o próximo, né? Entramos nesse cenário de lives, que é uma coisa que a gente nunca tinha pensado. Você acha que eu tinha pensado na minha vida em virar youtuber? Eu não tenho vocação não para isso, mas estou aqui, né? Fazer o quê, né? Vamos, né? É. E esse é um tema que me chama muita atenção, né? Voltando para o segredo de família, que eu estava brincando aqui com a história do papai é virgem, mas tem muita coisa complicada aí no meio familiar, né? Transgeracional com relação a isso, né, professora? E eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa falar a respeito disso é diferenciar o que que é do secreto, o que que é o segredo, do que é íntimo e do que é da intimidade, né? Porque eu acho que tanto nas relações não familiares como nas relações familiares, essas palavras elas ficam misturadas, né? Então elas acabam o que é íntimo, o que é da intimidade, acaba sendo usado, né, a palavra em si, para esconder segredos ou para perpetuar segredos, né? Ou para criar segredos, que eu acho que também é uma questão muito importante, né? A gente pensar, eu fiquei, né, refletindo sobre isso, por que que alguma coisa passa de uma informação para familiar para o status de segredo familiar, né? E é interessante porque o segredo, ele é segredo quase de forma inconsciente às vezes, né? Tem pouquíssimas pessoas que compreendem a natureza do ponto que aquilo fica travado e várias outras pessoas reproduzem a relação com o evento ou com a informação ou com a não informação
sem se questionar por que que isso é um segredo. Uhum. Eu acho interessante isso, né? Porque a gente está falando, inclusive, de situações que são traumáticas, né? Sim, sim. E aí a gente conversou, né, sobre usar um filme, né, que é o filme que chama Álbum de Família, e que depois quem tiver a curiosidade de ver, vale muito a pena. Eu vou pedir licença aqui para o meu colega de live, que a gente deu um tempo, que a gente já tinha até dito que a gente ia falar desse filme, mas a gente pode falar depois de novo, não tem problema, porque é com outro olhar. É da Meryl Streep, E né? isso, da Meryl Streep, da Julia Roberts, né? Sim. E que o filme ele começa com a morte do pai, né, da família. E aí, quando as filhas vêm para esse velório, para esse enterro, começa a ter várias questões de desentendimento ali com a mãe. E aí a mãe, a Meryl Streep, a gente jura que todo o rolo é com ela, né? E aí vai, vem, vai, vem, vai, vem. Em algum momento, no meio dessa discussão, no meio, vão se desdobrando os segredos, né? E o primeiro deles é a causa da morte, né? Que até então não tinha sido dita, né? Assim, ele morreu de quê? Que é um grande segredo nas famílias, né? Que é o suicídio, né? Então, e aí, em algum momento, alguém nomina isso, e isso, assim, as filhas são todas adultas, todas têm suas vidas, e isso vai acontecendo várias revelações de segredos e questões, e o filme vai se reorganizando, né? E a gente vai vendo como a relação daquela família foi atrapalhada, adulterada, né? Tantas questões foram ficando não resolvidas ou não faladas, porque tem um segredo, né? E quem é que mais guarda o segredo? A pessoa que foi diretamente atingida pelo evento, que é a Meryl Streep, né? Então, ela passa de vítima da situação a algoz na fala das filhas. Bom, claro que isso é uma visão minha, já tem um tempo que eu vi realmente esse filme de uma forma mais detalhada, mas eu estou trazendo a imagem do filme que eu acho que é boa porque a gente não fala de pessoas, né? Assim, de Sim, pacientes, sim, sim. de alguma situação. Eu já vi situações parecidas com isso, né? Quando de repente o vovô coronel chega, também morre e de repente aparece na hora do enterro, na hora da partilha dos bens a segunda família, né? E aí vira Sim. aquela confusão, o pessoal começa o filho não assumido, né? Aquelas coisas todas que aqui no Goiás é muito comum, né? A gente brinca muito, tem gente do Brasil inteiro assistindo, né? Mas e aí é o que chama a atenção, né? Poxa, mas peraí, tá com um filho de 19 anos? Você nunca percebeu que tinha outra família? Como assim? Uhum. E aí muitas vezes você percebe que por trás disso há surpresa dos outros, mas às vezes não é do principal interessado, porque por cima disso tem um grande segredo de família, né? Uhum. O Sim. silêncio, né? Os silenciados, né? Os filhos, né, não assumidos, que são adotados por uma outra pessoa da família, e aí continua na mesma família, né? Quer dizer, tem várias coisas. E qual é a questão, né, do segredo? E aí, usando o filme, é que o segredo ele vai representar um corte nas relações, né? Quer dizer, várias coisas vão acontecer nas relações interfamiliares e nas relações das pessoas que se relacionarem com pessoas dessas famílias, porque
ninguém sabe como que aquilo pode ser percebido, como que aquilo pode ser descoberto. E o interessante é que, às vezes, depois de muitas gerações ou muito tempo ter passado, aquilo já não tem objetivamente nenhum significado. Quer dizer, aquilo já é muito mais do íntimo, né, da intimidade da família, ou da intimidade de uma determinada relação, ou do que é um segredo, mas ele continua, de certa forma, sendo determinante do tipo de relação que essa família vai viver, né? As pessoas entre si e as pessoas com outras pessoas. A gente poderia falar que isso tem a ver com o inconsciente cultural de núcleo familiar? Talvez quando a gente usa, né? E aí eu vou trazer uma história para pensar nisso. Gente, eu vou acabar falando algumas vezes sobre suicídio, porque uma das consequências desses segredos são as mortes trágicas, tá? São tragédias mesmo, que movida por uma informação não clara, essa pessoa ou alguém vai perceber e vai ter uma vida trágica, né? Então, eu me lembro de uma época que eu acompanhava uma menina, ela era jovem, antes dos 20, e aí ela veio numa consulta normal, ela já vinha acompanhada há um tempo, estava sem nada de evento agudo, e aí eu lembro que era uma quinta-feira, num final de expediente, assim, e aí a mãe veio na consulta com ela naquele dia, e aí pediu para entrar depois ou antes, eu não vou lembrar, porque isso já tem um tempo. E a mãe estava muito angustiada, né? A mãe estava muito agoniada. A mãe estava assim, ansiosa e tudo, e fez mil perguntas e trouxe, né, uma fala se não tinha nenhum risco dela fazer nada contra ela, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu, assim, super tranquilamente, falei, não, tipo, não entendi, né? De onde é que tira isso? De onde é que vem essa fala? E aí, quando foi na segunda-feira à noite, ou foi no domingo à noite, a mãe me ligou e falou, doutora, você tem como ver a fulana essa semana? Mais rápido? Eu falei, sim, mas ela estava bem. Ela falou, não, é porque ela fez uma tentativa de suicídio no fim de semana. E aí, onde é que está o segredo? Que existia um segredo a respeito do irmão mais velho que tinha falecido por suicídio. E que ele tinha falecido, inclusive, antes dessa menina ter consciência, assim. Então, ela já nasceu com uma história de suicídio que não era falada, que ninguém dizia. E aí, assim, a gente pode ir pelo inconsciente familiar, que eu acho que é um caminho certo, né? Mas o outro ponto é a ligação inconsciente que a criança tem com a mãe, né? Com o pai, né? Quer dizer, como que a criança ela vive no inconsciente muito próximo, em que essa informação, por ser o tempo todo tentada que ela seja escondida, ela fica muito viva, né? E esse talvez seja o ponto. Como que o fato de uma informação não dita está presente nas relações o tempo todo? E aí eu vou usar um exemplozinho bobo, né? Que é aquela história que a gente fala assim, não pense em nuvens, né? Uhum. E eu acho que um ponto importante, assim, eu vou trazer novamente, primeiro, por que que é segredo? Eu acho que esse é um ponto, sabe? Assim, isso tem muito a ver com as regras sociais que regem as relações daquela família. Porque uma coisa que é segredo e que não deve ser contada, que não deve ser compartilhada, que gera uma exclusão de uma pessoa numa família, numa outra família normal.
né? E o outro ponto é o custo das relações para se sustentar uma informação familiar que provavelmente tem um processo ali de luto, ou de raiva, ou de, né, alguma coisa intensa, uma emoção que ela é empurrada para o inconsciente junto com o segredo. Então, talvez a gente possa pensar que a questão do segredo e que vai aparecer, né, em situações trágicas ou que vai aparecer em sintomas tenha muito mais a ver com o processo emocional que ficou bloqueado de acordo com, por causa daquele evento, do que necessariamente o evento. Eu estou adiantando um pouco isso, gente, porque eu acho que é um pensar para além do evento, Sim, né? sim, sim. Eu costumo dizer para o paciente assim, olha, não tem nada que você diga, ou que você experimente, ou que você faça, que não seja humano. Pode não ser socialmente aceito, você pode ter uma dificuldade de lidar com isso, mas é humano, né? E aí o que torna essa experiência tão desestruturante é o processo psicológico de dar uma solução para aquilo, uma resolução, uma reparação para aquilo que é bloqueado quando você coloca a coisa na gaveta e tranca. E aí, Jorge, o que você quer colocar? Eu acho fantástico isso que a gente está discutindo, porque eu estava aqui pensando, os filhos banidos das famílias, né, os parentes deserdados, né, o vovô que foi assassinado, que ninguém quer falar o que, que aconteceu, por que, que aconteceu. Né? Eu conheci uma família que todo mundo na família era ultra desconfiado, Jussane. Né? Sabe aquela família que o pessoal assim, com ó, ó, barulho na porta, olha o barulho na porta. E era uma coisa que era interessante, que depois convivendo com essa família, eles não falavam o porquê que a família era toda paranoica, toda cheia de medos, né? O que estava por Tem, trás do vovô que foi assassinado, né? tem outros pontos aí, né? A gente está falando das experiências de morte, né? Das experiências de interrupção de vida, vida do ponto de vista objetivo, né? Estava vivo, Sim, morto. E eu acho que a gente precisa falar de outras interrupções, né? Assim, as questões de orientação sexual, de identidade de sim, gênero, né? As questões de negócios de família, né? Quer dizer, alguém que perdeu muito dinheiro ou que conseguiu o dinheiro de uma forma não lícita, né? E aí a família tem um comportamento que não é muito, como é que a gente pode dizer? É uma família impenetrável, né? A família que tem segredo é uma família impenetrável. Então, para quem não faz parte de uma família que tem segredo, e deve ser poucas, né? Se você tenta entrar numa família e você entende que é uma família impenetrável, cuidado com o seu viés de terapeuta, né? Para quem tá ouvindo. E pode ser que a sua curiosidade de terapeuta pode te levar a forçar uma entrada numa estrutura que é organizada a partir do segredo, né? E isso pode dar um pouco de trabalho depois, né? Porque uma vez que você faz parte daquele sistema, você vai reproduzir os mecanismos de defesa que o sistema, com os quais o sistema funciona. e é interessante a gente pensar que, de repente, as pessoas se organizam entre elas de uma forma inconsciente para não deixar. Né, é como se fosse um campo de força. Né? Eu não estou encontrando as palavras exatas, né? Mas é uma defesa. Né? E o louco, assim, é que quem vai sendo envolvido nisso
não consegue perceber a necessidade de questionar o sistema. Sim. Então, por exemplo, a gente A pode. regra aqui em casa é não falar disso e acabou, né? Por que seu tio foi expulso da família? Ninguém pode falar, né? Não Pois é, pergunte, né? e isso vai acontecendo de uma forma que sobre o tio que não pode ser falado, outras coisas começam a não ser faladas. Porque, na verdade, quem não sabe o começo do segredo, não sabe que o problema, entre aspas, é o tio, ou o comportamento do tio, vamos dizer assim, né? Ou a dificuldade dessa família lidar com o fato desse tio não corresponder às expectativas familiares. A pessoa só percebe que há ali regras de não ditos. Não se fala sobre algumas coisas. E essa informação, como ela não é consciente, ela não tem texto. Sim. Então, às vezes, eu não falo que eu amo a minha mãe. Por quê? Porque não se falam as coisas nessa família, né? Às vezes eu não falo que, sei lá, eu tenho um trabalho de sucesso, porque não se fala as coisas na família. E aí não se fala nem o que seria positivo, não se comunica nem o que seria saudável. Porque só tem uma informação que não se sabe muito qual é, de que certas coisas não são ditas, não são compartilhadas, não são publicadas, vamos dizer assim. Professora, você acha que uma das origens das famílias disfuncionais está nisso? Pois é, né? E aí eu falei assim, ah, é as famílias que têm segredo, depois eu até me corrigiu. Eu falei, que família que não tem, né? E quando eu falo de que família que não tem, eu estou falando sobre vamos dizer, sobre a possibilidade das gerações seguintes corrigirem esse status, né? Quer dizer, como que eu, que às vezes tenho até acesso ao que é o segredo, que eu acho que é o que acontece lá no filme, o álbum de família, eu posso escolher me aliar a isso ou não. E se eu escolho não me aliar ao segredo, eu vou correr o risco de descobrir coisas sobre as pessoas que me sustentam no sentido emocional que vão destruir o meu ideal de família, né? Que vão destruir, e daí vão destruir o meu ideal de eu. Como que eu posso ser uma pessoa boa se eu faço parte de uma família onde as terras que deram origem à minha condição financeira e que me impulsionaram para uma condição socioeconômica mais melhor foram um negócio desonesto? Sim. Né? E é o que a gente vê muito na família de vários políticos, né? Né? Sim, Como assumir para mim mesmo que papai foi bandidão, né? sim. E aí o Brasil ele está revisando, né, alguns segredos, né, do tipo a bisavó, a tataravó, sei lá o que foi pega no laço. E a gente fala isso e fala como se fosse um grande encontro romântico, né? Um processo de conquista assim meio sadomasoquista, o cara reafirmando. Meu, E assim, Neandertal, professora. não, né, gente? Não foi isso que aconteceu. Sua avó, a avó, a tataravó era índia e vivia naquela casa e dava conta daquelas coisas porque ela foi sequestrada da família dela, né? E essa condição de que na minha família tem uma pessoa que foi sequestrada, como é que isso é contado? Né? Como é que isso é falado? Que tanto que o dia que uma das moças encontrar uma relação nesse mesmo padrão, só que moderno,
ela não vai entender isso como um movimento de conquista, de ser escolhida. E aí as pessoas inconscientemente reproduzem os padrões familiares, né? E eu fico falando aqui, Jorge, e fico pensando na interface, né, do que a gente chama de inconsciente familiar com o que a constelação familiar trabalha, né? Quer dizer, a constelação familiar, de alguma forma, ela estrutura uma coisa que no consultório a gente vai cavar ou a gente vai perceber a partir de sonhos ou a partir de, né, essa coisa do complexo constelar ou a partir de um movimento que a gente observa do paciente fazendo, que quando a gente faz perguntas simples assim, tá, mas por que tudo bem para você essa escolha que você está fazendo? Ele para e olha para nossa cara e fica assim, tipo, tudo bem? Não entendi qual é o ponto, né? Porque é uma fidelidade, e é um termo também, né, que a constelação vai usar, que é totalmente inconsciente. E aí, pois é, alguém fez uma pergunta que eu acho que eu não consigo ler toda. Deixa eu tentar aqui, porque tá pegando só a metade. Não vou conseguir saber a introdução, o começo da pergunta. Se você puder colocar só a primeira frase, ajuda. Eu ia colocar que quando a gente fala do padrão e do inconsciente, o livro do Jung, da coleção do Jung fala dos estudos experimentais, que é um livro que a gente, né, não lê muito, não estuda, não debate, que é É o bem volume 1 das obras completas, né, professora? isso, das obras completas. E aí lá nesse livro vai mostrar um pouco, vai descrever um pouco da fase dele em que ele trabalhava com o teste de associação de palavras, né? E aí, por exemplo, esse processo de formação familiar É o volume 2, desculpa, professora. é o volume 2. Ele vai mostrar, e aí é interessante porque ele consegue fazer uma relação entre que tanto que as filhas acessam ou reproduzem padrões inconscientes das mães e como as filhas fazem isso menos em relação aos pais, e os filhos ficam um pouco sem definir direito para que lado vai, né? E aí, se a gente pega isso num teste de associação de palavras, de 100 palavras, que aí o que ele fazia? Ele cruzava as respostas e observava que havia uma proximidade muito grande das palavras que eram usadas para associar com outras palavras. Quer dizer, aí não é uma ideia, né? Aí são palavras, né? Não é assim, a palavra reproduz a mesma ideia de outra palavra. E aí é interessante a gente pensar que se a gente tem uma taxa de convergência enorme de falar de palavras que são usadas, imagina de ideias e imagina das coisas que não são faladas ou das coisas que não são permitidas. Porque aí o segredo também vai ter a ver com isso, né? Assim, Sim, é, sim. eu, eu não sei, mas eu reproduzo algo que não é permitido. O Durval está colocando aqui se teria uma relação de formação de caráter com um ambiente consumista, ou que então, essa questão do caráter, né, ela é tão complexa porque
Eu acho que a psicologia talvez até abriu um pouco mão de tentar correlacionar, né, caráter com família, com origem, com não sei o quê. Do ponto de vista do Jung, a gente pode fazer uma correlação disso com o segredo, no sentido de que vão ter famílias em que você vai poder observar que as gerações elas funcionam, elas se alternam na forma de ego-sombra, né? Então, por exemplo, você tem um exemplo que é clássico assim, nas nossas discussões. O pai é um policial que é super rígido e que segue todas as regras e que prende todos os bandidos e que faz tudo dentro da lei. E aí o filho é um bandido que vai ser preso e que vai quebrar todas as regras e que vai transgredir todas as leis e que, né? Então, assim, o pai, ele está funcionando numa estrutura rígida de verdade e de seriedade e de honestidade, mas tem todo o lado sombrio que está sendo derramado em cima do filho. E aí esse filho, ele não tem muito, né, escolha. Para pertencer àquele sistema, ele precisa compensar essa experiência do pai. E aí, na vida, a história lá, né, que tem até um vídeo que fala da história do mata o pai, mata a mãe e tal, é no sentido assim, eu preciso dar conta de reconhecer os meus pais e seus segredos, né? Para que eu possa, a partir daí, primeiro, assumir os meus próprios segredos, eu não precisar ficar vinculado aos segredos deles, de revelar ou de não revelar, e eu poder, inclusive, reproduzir o comportamento não para que ele apareça, mas porque eu tenho as minhas escolhas. Então, assim, eu não sei se isso é possível de ser compreendido, né? Porque falar é tão complicado sem a gente poder dar exemplo, e a gente não pode dar muito exemplo, porque isso é tão presente que às vezes a gente está dando exemplo de alguém que não é nem um caso, não é nem, né, nada tão distante da gente, né? Você sabe, professora, eu estava pensando aqui numa questão que até Jung fala muito disso, do tanto que os mistérios também nos fascinam e nos aprisionam. Uhum. Né? E fala muito disso até para falar dos segredos da alma humana, né? Que até ele coloca que o analista tem que saber também respeitar os mistérios, né? Os segredos, segredo não, mas o oculto, né? E eu fico com essa perplexidade, né? Também porque às vezes o que não é dito, mas é gesticulado, né? Aquela coisa assim no olhar da reprovação, não, sabe aquela coisa assim no, né? A pessoa começa a falar alguma coisa, todo mundo arrepia na mesa, assim, a Uhum. pessoa fica totalmente desconcertada. Ô Jorge, eu vou te contar uma história, né? Que deve ser só intuitivo que tem essas histórias doidas. Eu me lembro de uma vez que eu estava numa aula, né? Numa aula com algumas pessoas, a gente estava em volta de uma mesa, e aí, em algum momento da aula, eu olhei para uma das minhas colegas e eu descobri, e eu soube de um segredo de família dela naquele instante. Assim, eu não tenho a menor ideia de como é que isso aconteceu. E eu fiquei com aquilo, falei, gente, eu soube, que assim, como? Não faz sentido. Aí eu passei, deixei ela acabar, não falei nada. Daqui uns dias eu estava num plantão, era uma colega de trabalho, e eu falei, fulano, eu preciso te perguntar uma coisa. E aí eu, na cara dura, assim, do tipo, olha, tal coisa da sua família, é isso. E ela olhou para mim e falou, eu não tenho a menor condição de responder essa pergunta sua, né? Porque era tão... De onde que essa pessoa tirou isso?
Bom, até hoje a gente não sabe como que eu soube do segredo e era isso mesmo. E é inclusive uma coisa que de tempos em tempos volta e a família decide se fala ou se não fala, se conta ou se não conta, se faz ou se não faz. E então, assim, eu acho que são questões assim muito interessantes, muito difíceis, porque é a história, vou voltar lá do começo. É difícil a gente saber se a gente está falando de uma intimidade ou de um segredo. Sim. Mas, Professora, ah, tem outro tema aqui que, além desse tema também do mistério, do fascínio com o mistério, né? Com essa coisa do oculto, eu fico pensando aqui o tanto que também isso mobiliza o próprio efeito do bode expiatório dentro do miliar também, né? sim, Sabe? sim. E é isso que a gente vai pensar, né, do ponto de vista do inconsciente, pensando no Jung, da mesma forma que, vamos pensar, eu vou ter que construir um pensamento aqui, tá, Jorge? Se eu me perder, você me traz de volta. Ok. Quando a gente tem um sonho, né, o sonho, ele é como se fosse, estou simplificando, junguianos, por favor, me perdoem. Quando o sonho, o inconsciente apresenta uma imagem, né? A gente acorda com aquela imagem que fica como uma imagem que foi apresentada para a consciência. Aí a gente esquece. Aí daqui a pouco a gente sonha de novo com alguma coisa que também nos arrebata, a gente acorda com alguma impressão sobre aquilo, às vezes uma sensação, às vezes uma imagem, às vezes não sei o quê. Então, é como se o inconsciente, a partir do sonho, nos oferecesse a oportunidade de entrar em contato com uma informação, vou usar esse termo, que ela precisa ser apresentada à consciência e que a consciência precisa começar a lidar com aquilo, né? Então, a terapia é muito esse lugar, né? Que a gente leva o nosso sonho e aí o terapeuta vai ajudando a gente a se relacionar com esse sonho, se relacionar com essas imagens. Mais do que interpretar, mais do que saber o que é, a gente estabelecer uma relação. É a gente dizer assim, imagem do sonho, informação do sonho, que foi oferecida como oferenda para a minha consciência. Eu aceito dialogar com você. E aí, talvez a gente pode pensar que a reprodução, ou a reprodução até mesmo, não da mesma forma, mas que gera o mesmo desconforto, que gera a mesma impasse familiar, ela pode representar como se fosse esse inconsciente familiar oferecendo uma imagem, né? E isso talvez a gente não precisa nem pensar transgeracionalmente, tá? Talvez a gente pode olhar nas famílias situações que se repetem e que deixam os membros da família de novo diante de algo a ser decidido coletivamente, ou de algo a ser negociado, ou que obriga as pessoas a se olharem, né? Obriga as pessoas a sentarem numa mesma sala, obriga as pessoas a tomarem uma decisão juntas, né? E aí, de novo, eu vou convidar todo mundo. Tem um fulano de tal que a gente já sabe qual é a decisão dele mesmo, então a gente nem convida. Vamos fazer aqui de um jeito que já não dê problema. Aí, quando a gente realmente for discutir, isso aqui já está acordado. Quer dizer, isso pode ser, no momento atual, feito sem uma lesão financeira a ninguém, ou realmente pode ser um modo mais tranquilo de resolver o problema, mas a ligação disso pode estar lá atrás com uma coisa pior, né? Mais difícil. E a questão é, quando eu topo fazer uma reunião com poucas pessoas para decidir uma coisa maior e levar para o grupo de um jeito mais adiantado, mais pronto, cadê a minha sombra? Eu sou tão boazinha mesmo, assim, eu concilio tanto, eu consigo fazer as coisas de uma forma tão, né? Qual é o segredo? Qual é a dificuldade de dizer as coisas?
E eu estou falando de falar porque eu acho que muitos desavenças ou desentendimentos, e aí talvez a gente pode focar até nas relações de casal, tem a ver com aquilo que eu não posso dizer para o outro, mas eu não me questiono por que eu não posso. Sim. E aí a gente recai de novo no silêncio, né? Inclusive, às vezes, de olhar o outro, né, como projeção desse problema, projeção da sombra, né? Que é onde eu falo que muitas vezes pode aparecer o bode expiatório, não é, professora? Sim, porque o bode expiatório ele serve para quê? Ele serve para ninguém ter que lidar com os outros problemas, lida só com aquele. Tudo se Exatamente. resume na criatura que é problemática, que a Eu psiquiatria não, vão eu chamar de não, paciente identificado, né? sim, eu não olho para os meus defeitos. Defeito é do meu primo, né? Ele é a lata de lixo da família. Então, se faltou papel higiênico lá aqui em casa, a culpa é dele que está a 2.000 quilômetros de distância, né? Eu lembro recentemente de uma situação, acho que de supervisão, que a dificuldade ali é que várias demandas eram trazidas por uma outra pessoa que não paciente. E aí o terapeuta ele foi ficando numa angústia de como fazer para que o paciente aceitasse responder à demanda da outra pessoa. E essa outra pessoa funcionava na relação com o paciente como se fosse mãe, mas não era mãe, né? Então, assim, se você vai sentar com essa outra pessoa para tentar descobrir, me conta aí, por que que você está aqui nesse lugar se comportando dessa forma, né? Você quer ver uma dica? Quando a gente teve uma época no hospital que internava muito uma onda, assim, que lá acontece em ondas. Internava muito garoto, jovem, né? Assim, 18, 19, 20 anos, às vezes com quadro psiquiátrico até grave, e só aparecia a mãe. E que toda a fala dele em relação ao pai era a fala da mãe sobre o pai. E aí, a gente, num determinado momento, a gente, com um garoto lá, a gente falou, gente, mas toda a história desse menino é que ele, cadê o pai? Assim, ele precisa de pai. Bom, gente, eu não vou saber explicar aqui exatamente por quê. E aí a gente passou a pedir mais história da mãe, mais história da mãe, mais história da mãe, né? O pai foi expulso, foi excluído, foi expulso, foi não sei o quê. E aí o que acontece com esse garoto? Ele não pode criar um homem adulto, né? Porque os homens adultos são excluídos, são jogados fora. Estou simplificando, gente. Mas a questão é isso. O segredo era, essa mãe não queria aquele marido. Mas ela expulsou, não foi o marido, ela expulsou o pai, Sim. né? E aí ela expulsou o homem adulto da casa. Então, quando esse menino começa a amadurecer, a crescer, como que ele vai se tornar um homem adulto? Não tem lugar, né, para um homem adulto. Você está me contando um caso que atendi há alguns anos, professora, de um rapaz, inclusive, né, um complexo de abandono assim do tamanho do planeta Terra, né? E ele chegou à conclusão e falou, olha, eu tenho certeza que eu fui uma gravidez não desejada, né? E foi um rapaz que teve a vida dele toda destruída por causa disso, né? Sabe? Aquela coisa assim de as pessoas não assumirem o afeto, né? Falar, olha, realmente você não foi planejado, não era isso que eu queria para minha vida, mas, né, foi o que aconteceu. Mas eu vou voltar aqui, Jorge, no filme, porque assim,
que eu acho que é um ponto importante quando a gente fala de segredo? É porque senão a gente vai falando e parece que a gente está fazendo um julgamento, né, da família que tem Sim, segredo, sim, sim. né? E não é. A questão é que o segredo, ele fala de uma dor, Que a própria pessoa que tá lá, ela está vivendo também, né? de uma dor que ela não foi nomeada. O segredo, ele guarda alguma coisa que relacional, provavelmente, que não foi resolvida, né? Você simplificou a história. Por exemplo, lá no filme, é a história de uma traição, né? Onde todo mundo arranjou o efeito daquela traição, mas a pessoa que foi traída e as pessoas que se envolveram amorosamente e que, né, geraram essa questão, em momento algum, elas se olharam e olharam para si mesmas e dizendo assim, o que que a gente está topando sustentar? Sim, Na verdade, eram dois casamentos, assim, né, de pessoas muito próximas, que só o marido, né, de uma das pessoas que foi o último a saber, na verdade, acho que nem soube. Então, assim, as pessoas resolveram, tipo, deram um destino para a criança, o outro ficou como pai, continuaram a família feliz, mas não assumiram isso, sim. né? Não assumiram a raiva que sentiram, não assumiram a tristeza de ter que abrir mão de uma relação amorosa que pudesse ser mais bem sucedida, não assumiram os riscos, né, disso ficar se perpetuando, né? Então, assim, então, qual é a questão aí? Existe uma traição que ela vai se repetindo e que ela vai lesando a possibilidade da pessoa ter uma conversa honesta com ela mesma. Ela Então, vai reproduzir inconscientemente aquele modelo, né? o modelo de não elaboração das experiências difíceis. Sim. Talvez esse é o ponto, né? Talvez esse é um ponto que a gente precisa olhar, pensando em processos terapêuticos, pensando em não, é o segredo, tá errado, não. O segredo é um sintoma. E o sintoma, ele não vai remitir a não ser que a gente entenda a linguagem dele. Então, se a gente não entende por que que naquela família aquele evento é considerado segredo, opta pelo segredo, opta pelo sintoma. Por quê? O que que acontece? Qual o preço de ficar livre disso, de deixar de sentir essa dor que não está sendo possível pagar? E aí, via de regra, essas fidelidades têm a ver com a ideia de não ser amado, de não ser aceito, de não ser incluído, né? De não ter lugar. Então, o preço que a gente paga para fazer parte de um grupo, seja família, seja trabalho, seja o que for. Que preço que a gente paga para entrar e sair das situações da vida sem segredo? Não é fácil. Porque às vezes o segredo não é uma coisa ruim. É só uma coisa que o trabalho de colocar isso na luz é meu, não é de mais ninguém. E é muito interessante, professor, a gente está entrando nossos 10 minutos finais, mas eu vejo que tem muito também, às vezes, isso por causa de orientação sexual,
trazer divergências religiosas, né? Qualquer coisa que desabone, né? Ou que gere o processo do banimento também familiar, né? Os Talvez egressos. a pergunta, né, Jorge, que a gente pode deixar é assim, que tanto que a fidelidade ao segredo ou o lugar, né, de ser o guardião do segredo mata a vida da alma, mata a possibilidade dessa pessoa existir enquanto pessoa. Sim. Eu sou o guardião do segredo, beleza, eu tenho ali um ganho. Tá, mas e todo o resto da minha vida? Como é que eu vou viver? E aí eu vou ver uma coisa que eu estou voltando a ver com os meus filhos, que é o Senhor dos Anéis, né? Quer dizer, é como se o segredo fosse aquele anel. Todo mundo quer carregar, todo mundo quer de alguma forma ter um segredo. Eu lembro quando eu era criança, assim, adolescente. Ai, gente, como eu queria ter um segredo. Uma coisa que... Eu tenho, você Eu não não tem, queria hein? saber nem o segredo dos outros. É. Hoje em dia eu tô assim, quer falar, quer me contar? Se não quiser, tá bom, né? É, É, aqui onde eu falo que o segredo ele tem esse lado de fascínio, né? O mistério, essa coisa assim, tem um lado aí mágico, né? e escolhe-se, né? As famílias escolhem quem é da próxima geração que vai ficar com o segredo. Por exemplo, a minha mãe tem o segredo de uma pomada milagrosa lá dela, que ela já escolheu o neto para quem ela contou o segredo. Ela pulou a minha geração, eu não sei o segredo da pomada. Não vou poder ganhar dinheiro com isso. Mas ela pega esse segredo e passa para o neto. E aí, o que será que está sendo passado, né? Que responsabilidade que vem com a receita da pomada? E é possível dizer, vó, eu não quero saber a receita dessa pomada. Quem é que dá conta de dizer eu não quero? Eu abro mão. E uma vez que a receita foi passada para uma pessoa específica, por que que precisa deixar saber que aquela pessoa sabe o segredo? Você sabe o que você está me lembrando, Jossane? O ritual da transmissão dos segredos dos benzedores. É Uhum. exatamente isso, né? O benzedor, ele escolhe alguém na família, preferencialmente a criança mais doentinha, e fala, ó, vem cá, você vai ser o próximo benzedor. Pois é. E o que que vem, né, junto, né? Que tipo de destino está sendo definido ali? E aí alguém falou sobre a questão da modernidade, né? E aí eu acho que vale a gente pensar quais são os segredos da modernidade, né? O que que a gente não conta? O que que a gente faz e esconde da gente mesmo? O que a gente esconde da gente mesmo? Eu, particularmente, escondo o dinheiro de mim. Eu sou, eu sou assim, uma pessoa que às vezes fica sem dinheiro, então eu tenho estratégias de esconder dinheiro. Muito bom, né? Aí lá um dia eu acho, gente, quem colocou aqui? Aí fui eu, né? Gente, eu não tô demente ainda não, mas acho que vou ficar. Então, eu acho que essa questão, né? Como é que a gente, primeiro, como é que a gente se responsabiliza com essas caixinhas que a gente cria para a gente mesmo? E mais, as caixinhas que a gente cria para a gente mesmo, super achando que a gente está escolhendo elas são caixinhas trazidas de onde?
Realmente é um perigo essa história, né, professora? Eu quero te agradecer, professora Jussane, por essa magnífica participação e pedir para você fazer as considerações finais aqui, porque o nosso tempo está esgotando. Então, eu vou usar a cena do filme, né? Que a Julia Roberts tem lá a conversa com a mãe e tal, e várias coisas acontecem. E aí, a última cena do filme é ela na estrada, e aí ela para e ela fica ali parada, como se fosse assim, e agora eu vou para onde? Então, quer dizer, quando esses enlaces patológicos, né, se desfazem nas famílias, para onde cada um vai? Existe ainda um laço que seja suficiente para manter essa família ligada por relações saudáveis? Então ela fica ali, ela volta para a casa da mãe, a mãe estava vivendo um processo complicado, né? Essa mãe está no luto, essa mãe está. Ela volta com uma outra disposição de relação, ela segue em frente e sai seguindo em frente, até quando? Então, se o segredo também não é para ser revelado no sentido de ser integrado como uma experiência que pertence a todos, acho que tem que rever a relação com o segredo. Senão, não é segredo. E aí, o segredo que não pode ficar silenciado é o que acontece comigo quando eu começo a descobrir as coisas sobre mim? O que acontece comigo quando aquela imagem é aceita para um diálogo e eu percebo que tem alguma coisa em mim que eu preciso revisar? Não só na minha família, né? Porque quem tiver acesso ao segredo vai ter responsabilidade, inclusive os terapeutas. E eu, hoje em dia, eu já tenho um trato muito diferente para perguntar, por exemplo, sobre abuso. Lá no início de carreira, eu tinha uma curiosidade. Hoje, eu percebo história de abuso, mas eu tenho, assim, muito mais cuidado se eu vou perguntar, se naquele momento é a hora, se eu vou tirar isso, né? Então, acho que o lugar de quem trabalha com pessoas é também se perguntar se, ok, ser guardião do segredo. Esse é Professora, um... meu tempo vai esgotar agora. Quero te agradecer imensamente pelas tuas Eu palavras. que agradeço muito. Maravilhoso trabalho, né? Mandar um abraço para todos que estão acompanhando aqui. Tá? Depois a gente vai subir essa live lá para o nosso canal no YouTube. Então, gente, muito obrigado. E o tempo está assim, milimétrico. Né? Muito obrigado, professora. Obrigada, Jorge. Né? Boa noite a E todos. vamos, Obrigada vamos fazer o segredo de família 2. convocados. Hã? Vamos fazer o segredo de família 2. Bora. Porque tem muito segredo de família, né, Jorge? Ai, como tem, né? Eu vou esperar os sonhos das próximas noites para ver o que vem aí da minha. Que meda! É isso aí. Né? Tá bem. Um Então, abraço. um grande abraço a todos. Vão lá, curtam a nossa página no YouTube, acompanhe a gente nas redes sociais. Semana que vem a gente está aqui de novo. Tchau, gente. Semana que vem eu não estou aí com vocês, não, mas eu vou acompanhando o trabalho do Jorge, que é maravilhoso. Um abraço. Gente, nossa, piscina.